Eu estou muito feliz por estar aqui hoje à noite e queria agradecer o convite do pastor João. É uma honra para mim estar ministrando aqui hoje à noite para vocês. E eu sei, amados, que cada vez que nós nos reunimos é uma oportunidade da gente se divertir com o Espírito. Vou dar uma segunda chance. Toda vez que nós nos reunimos é uma ótima oportunidade da gente se divertir com o Espírito. Yes, bem melhor. Deus gosta de pessoas fervorosas, amém? Você sabia que uma das características de uma pessoa morta é que ela é fria? Gente fria não presta. Gente fria só presta para você jogar uma pá de terra em cima e terminar de enterrar. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: eu não faço parte desse time. Diga: eu sou quente. Querido, culto que a gente não abala e deixa o diabo nervoso não é culto que agrada a Deus. Deus quer que a gente deixe o diabo nervoso e quer que a gente levante as estruturas da sua palavra dentro de nós. Aleluia. Nós não estamos aqui, eu falei no sábado à noite. Eu disse que nós estamos às vezes muito mal acostumados. Quando nós chegamos para o culto nas igrejas, geralmente viemos para a igreja para vir para receber. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é vir para fazer. Amém? E porque você faz, você recebe. É uma lei espiritual, amados. Nós damos e por isso nós recebemos. Com as coisas espirituais são assim também. Quando você tem uma ação no espiritual para Deus, Deus vai, amados, satisfazer as necessidades que tem dentro de você. Amém? E eu sei que existem coisas que nós precisamos despertar. Eu não sei, amados, se você entende todo o propósito que Deus tem para a sua vida, mas uma das coisas que você precisa entender, e é algo que Deus colocou no meu coração hoje à noite, é a respeito dos recursos que Deus já nos deu, para que nós possamos estar habilitados para viver a vida que Ele nos chamou para viver. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje à noite. Você já parou para prestar atenção que uma pessoa que ela tem muito dinheiro, uma pessoa rica, com muitos recursos financeiros, ela tem várias atuações, ela pode fazer várias coisas, ela pode simplesmente chegar e ela pode viajar, comprar a roupa que ela quer, ela pode comer a comida que ela quiser, no lugar que ela quiser, ela pode comprar a casa que ela quiser, não é verdade? Sim ou não, gente? Uma pessoa que tem recursos, a atuação dela é muito mais ampla, concordam comigo? Agora, o que você pode me dizer de uma pessoa que tem muito poder espiritual? Se uma pessoa que tem muito dinheiro, ela pode ter muita ação e atuação em várias áreas, e uma pessoa que tem muito poder, qual seria a atuação dela? Eu vou dar algumas opções e você me diz se isso corresponde ou não. Uma pessoa que tem muito poder, o poder de Deus dentro dela, ela é chamada para ficar sentada no banco da igreja. Ela é triste, ela vive doente, ela se intimida quando o diabo ataca ela vive em angústia, depressão, opressão, ela não tem uma atuação em Deus, ela simplesmente vive esperando que outras pessoas façam por ela alguma coisa. Sim ou não? Não. Então, a outra pergunta é: Samia, você diz que isso não corresponde para uma pessoa que tem muito poder. Mas o problema é que eu não tenho todo esse poder que você está dizendo aí. E é aí que você se engana. Muitas vezes e durante muito tempo, eu ouvi que o diabo tinha raiva de nós porque Deus nos amava, porque nós éramos filhos de Deus. Mas estudando a Bíblia, estudando e meditando sobre algumas passagens, eu descobri que não é apenas porque Deus nos ama que o diabo tem raiva de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Eu queria te mostrar uma coisa. Você está comigo? Isaías capítulo 14.
Quem encontrou, diga amém. Versículo 12. Isso é uma passagem que fala sobre a queda do diabo, ou Lúcifer. E diz aqui no versículo 12, ele diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, o que era que ele dizia? Ele dizia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, tudo isso, essas coisas eram desejos que o diabo tinha, e por isso ele se rebelou. E por causa disso, ele caiu. Mas se você parar para prestar atenção bem direitinho, você vai ver que essas coisas que o diabo desejou, alguém recebeu no lugar dele. Preste atenção numa coisa. Ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu. Querido, eu posso te dizer uma coisa: fisicamente você está sentado sobre essa cadeira, mas espiritualmente você não está aqui. Você subiu ao lugar mais alto do universo. Você está acima de todo principado, potestade, poder e domínio que se possa referir. Aonde é isso? No terceiro céu, aonde está estabelecido o trono de Deus. E ele diz: me assentarei no trono, nas extremidades do céu. Deixa eu te dizer uma coisa, mais uma vez, fisicamente você está sentado nessa cadeira, mas espiritualmente, quando Deus olha para você, Ele não olha para baixo, Ele olha para a direita, porque você está sentado à direita de Deus no trono em Cristo Jesus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o que? Semelhante ao Altíssimo. Amado, vaca não é semelhante ao Altíssimo, cachorro não é semelhante ao Altíssimo, mas só existe uma pessoa, só existe uma criatura na terra que pode ser imagem e semelhança do próprio Deus, e esse alguém não é Lúcifer, somos nós. O diabo não tem raiva de você só porque Deus te ama. É porque aquilo que Ele desejou o tempo todo, Deus deu a mim e a você, querido. Assentados à direita de Deus em Cristo Jesus, reinando em vida, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. O que é que você quer mais? Seu problema é que você está muito aqui na terra, quando você devia estar andando com a consciência das coisas espirituais, querido. A Bíblia diz em 2 Coríntios, você não precisa abrir lá, 2 Coríntios no capítulo 5, ele diz que hoje em Cristo, nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne. Você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, não mais ela segundo a carne, mas deixa eu te dizer uma coisa, você também precisa parar de olhar para você, não olhar mais segundo a carne, não olhar mais segundo as suas imperfeições naturais, características naturais, mas agora levantar o novo homem criado em Cristo Jesus, imagem e semelhança de Deus, que tem poder e autoridade, e uma vez que você começar a liberar a consciência das coisas espirituais que você tem em Cristo, elas têm o poder de afetar a tua realidade natural, alterando ela, modificando ela e estabelecendo a imagem de Deus aqui na terra. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa palavra, arrependei-vos, ela vem de uma palavra chamada metanoia, que significa ter uma mudança de mente, mas mais do que uma mudança de mente, é uma mudança de propósito, de intenções do coração.
Então ele diz que para que o reino de Deus chegue até nós, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Eu falei hoje pela manhã que o nosso maior problema não é Satanás. Porque Jesus, amado, Deus é tão bom no seu propósito que ele disse, é o seguinte: se o problema de Adão foi Satanás, e eu agora estou trazendo um novo projeto, enviando Jesus, o segundo Adão, para estabelecer de novo a minha vontade, mas se a primeira vez quem fez o diabo, quem atrapalhou esse projeto foi Satanás, então eu vou quebrar seu galho, filhos. Eu já vou resolver o problema com Satanás para que você não tenha mais que ter problemas com ele. Jesus resolveu o problema com Satanás. Ele colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Nós temos apenas que manter a nossa autoridade sobre ele. E ele agora disse, agora vá e reine. Vá e estabeleça a minha vontade sobre essa terra. Por quê? Porque o seu problema não é mais ele. O seu problema agora é você mesmo. O seu problema agora é mudar a sua mentalidade daquele velho homem, daquele velho sistema, e agora se adequar a um novo sistema que eu estabeleci para que o homem recriado viva. Que é o quê? A volta do plano original. Deus estabeleceu o homem sobre a terra, não para mendigar, não para rastejar sobre ela, mas para que ele pudesse estabelecer ou ser uma extensão do próprio Deus sobre esta terra. E eu costumo dizer o seguinte: para Deus, nós somos filhos. Para o diabo, para Deus nós somos filhos, para o mundo nós somos loucos, mas para o diabo nós somos deuses. Porque quando o diabo olha para nós, ele não vê. Quando ele olha para uma pessoa que está andando na realidade daquilo que a palavra diz, ele não vê a carne e o sangue, ele vê Cristo em nós. Ele vê a expressão de Jesus em nós. E nós precisamos entender que nada do que Deus nos chamou para fazer, nós vamos ser capazes de fazer, vivendo consciente dessas habilidades ou desse sistema natural que nós temos. Tudo que nós vamos fazer em Deus, amados, é por causa de um potencial que foi estabelecido dentro do nosso próprio espírito. E é de lá que saem as saídas da vida. A fonte de poder está aqui dentro. A fonte de poder não está na nossa cabeça. A fonte de poder não está na força do nosso braço. Mas a força, a intensidade, a manifestação da plenitude do poder de Deus, ela está dentro de nós, no nosso espírito. Então não é pelo muito pensar que você vai se adequar às coisas. E nem é pelo muito fazer na força do seu braço. Mas é por você reconhecer o que você tem e aprender a liberar o que você tem. Pelo Espírito. Existem duas verdades que nós nos deparamos com elas todos os dias. A Bíblia fala que se o testemunho de homens é verdadeiro, o testemunho de Deus, ele é maior. Então deixa eu chamar o testemunho dos homens de realidade natural. E deixa eu chamar o testemunho de Deus de realidade espiritual. As duas coisas fazem parte da nossa vida. Porque eu posso dizer, eu vou dar um exemplo para você. Eu posso dizer que você está sentado aqui nessa cadeira hoje à noite, isso é verdade. Mas essa é a sua realidade natural. Mas eu também posso dizer que espiritualmente falando, você está sentado à direita de Deus, em Cristo Jesus. E isso também é verdade. Agora vamos mudar um pouco os exemplos. Você pode dizer que hoje à noite você está sentindo uma dor no seu corpo. E essa dor, ela é real. Ela está aí. Ok? Isso é uma verdade natural. Mas quando nós olhamos para o que a palavra de Deus diz, a realidade, a verdade espiritual diz que pelas pisaduras de Jesus, você já foi sarado. A sua realidade natural pode dizer que você não tem
tostão no seu bolso, mas a sua realidade espiritual diz que Deus é o seu pastor e por causa disso nada vai te faltar. A tua realidade natural pode estar dizendo e sinalizando para você que você é sozinho, que ninguém te ama, mas a tua realidade espiritual diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A tua realidade natural pode dizer: você é triste. Mas a tua realidade espiritual diz que dentro de você tem uma alegria que independe do que você tem, do que você vê, e ela pode se manifestar a qualquer momento, basta você acionar ela. Então nós temos duas realidades o tempo inteiro. Porque você não pode simplesmente chegar e dizer que essas coisas naturais são mentira. Mas amados, mesmo isso sendo uma verdade natural, nós temos um contraponto. Mas o contraponto de Deus nunca é no mesmo parâmetro. Ela sempre vai ser infinitamente mais. Num nível muito acima. Então eu vou chamar a verdade de Deus da verdade absoluta. E aí o que é que acontece? A vida que você está vivendo hoje é uma consequência de onde você está liberando mais consciência. Eu vou repetir. A verdade que você libera mais consciência sobre ela é a verdade que você está desfrutando. Se você está liberando mais consciência, mais fé, mais atenção sobre a verdade natural, vai ser ela que você vai viver, usufruir, desfrutar. E ela, amados, ela não tem poder de alterar e de manifestar o que Deus falou para você. Mas se você começar a liberar fé sobre a consciência da verdade espiritual, sobre aquilo que Deus fala, sobre aquilo que Deus já estabeleceu, ela não apenas tem poder de alterar tudo, mas quando você diz o que Deus diz a seu respeito, você está pegando aquilo que está disponível no reino espiritual e você está trazendo para a sua realidade natural, e ela vai cair sobre ela, vai absorver ela, vai alterar ela e vai adequar ela para aquilo que Deus já disse a seu respeito. A verdade ou a realidade sobre a qual você mais está andando consciente vai ser aquela que você vai usufruir. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje à noite. Você não nasceu de novo para viver da mesma maneira que você vivia. Porque se é para viver da mesma maneira que eu vivia, amados, eu não precisaria de Jesus. Eu simplesmente permaneceria no mesmo lugar. Nós não entramos nessa história, amados, para viver do mesmo jeito, dentro dos mesmos padrões. Nós mudamos de vida, então muda a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de ver você mesmo, para que aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida se manifeste na plenitude daquilo que Ele já disse a seu respeito. Amados, dentro de mim tem se levantado inconformismo. E eu vou te dizer uma coisa: você só muda quando a medida de inconformismo chega no topo. Enquanto você continua acalentando algumas coisas na sua vida, mudança não vai chegar por mais que você deseje. Porque mudança só chega quando a medida do basta chega no topo. É como uma vez, eu estava lendo no livro de Kenneth Hagin, ele falando sobre Smith Wigglesworth, e ele dizendo que uma mulher foi para o ponto do ônibus, e o cachorrinho dela saiu atrás dela, e aí ela chegou e se virou para o cachorrinho e disse: "Oh, cachorrinho", sei lá o nome do cachorrinho, "volta para casa." E o cachorrinho lá. E ela: "Benzinho, mamãe vai para a rua, você não pode ir. Vai para casa." E ele lá. Só que o ônibus chegou. E amados,
Quando o ônibus chegou, não tinha tempo para ela ficar dialogando com o cachorro. Querido, o ônibus de Deus está passando. As promessas de Deus, o plano de Deus está passando. Você não tem tempo para ficar dialogando com o diabo, não. Você não tem tempo para ficar dialogando com a sua alma. Você não tem tempo para ficar dialogando com coisas que fazem você perder tempo, amado. O problema é que você fala demais com quem você não deve. Aquela irmã simplesmente chegou, quando o ônibus chegou, e disse: fulaninho, pra casa. Enquanto você não tiver a medida do basta no topo, você não muda. Enquanto essa dor no seu corpo for admissível, você pode vir para a fila de oração 50 vezes, você não vai ser curado. Você só vai ser curado quando você disser: isso não pertence a mim, isso é maldição da lei, meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não permito mais isso na minha vida. Aí você diz: Sâmia, mas quando eu tomo posições assim, se não acontecer, amado, não tem como sua fé ficar pendurada, sem respostas. E você diz: isso é fé? É, porque fé é uma convicção. Fé é um posicionamento, muito mais do que propriamente uma palavra. Fé é uma posição. Às vezes nós estamos falando tanto, mas a nossa posição não corresponde àquilo que nós estamos dizendo. E amado, chegou o tempo de você se posicionar mais e falar menos. Não estou dizendo que a confissão não é importante, mas é que a medida da nossa confissão não está correspondendo à medida da nossa ação. Nós falamos demais às vezes e agimos muito pouco. E eu vou te dizer, eu sei quem eu era, mas eu também sei a perspectiva do que Deus tem para mim. E eu vou te dizer uma coisa: eu tenho ficado com tanta raiva do diabo, de tantas vezes que ele me enganou dizendo que eu não podia, que eu não chegaria, que eu não conseguiria. E amados, todas as vezes que eu ousei crer na palavra de Deus e eu avancei, mesmo não sentindo nada, mas dando passos de fé, mesmo que fossem milimétricos, eu vi a graça me sustentando e me capacitando para eu me tornar aquilo que Deus havia dito. Eu ainda não cheguei lá, ainda tem muita casca para voar, mas amado, está voando, e eu não vou parar, amado. A gente não é derrotado quando a gente perde algumas coisas, mas é quando a gente desiste. Não desista, não abra mão, não negocie o que Deus disse a seu respeito. O propósito não foi criado para você, você foi criado para um propósito divino. Então você serve a Ele e não Ele a você. Existem pessoas que dizem assim: eu faço se eu quiser. Não, amado, não é assim, lindão. Nós não fazemos se quisermos, porque você não recebeu o propósito. O propósito recebeu você para manifestar Ele. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por quê? Porque Deus um dia imaginou alguém para pregar para os gentios. E Ele disse: eu preciso de alguém para pregar para os gentios. Já sei, vou criar Paulo. Ele andou um tempo meio torto, mas um dia ele chegou naquele ponto de ir para a casa do oleiro, onde Deus começou a refazer ele. E aí, amados, ele começou a se enquadrar dentro do propósito. Ele começou a ser moldado para estabelecer o propósito que Deus havia criado para que ele servisse. Sabe as coisas que Deus está tratando com você? Sabe por que às vezes Deus fala com você de uma maneira diferente porque fala de outra pessoa? Por causa do propósito. O propósito que Deus tem para a sua vida é totalmente diferente do propósito que Deus tem para a vida de outra pessoa. Por isso tem que ser tratamentos diferentes. Deus está olhando para você hoje à noite nessa congregação, e Ele está vendo em você o propósito de milagres, o propósito de maravilhas, o propósito de pregar esse evangelho e se tornar um referencial de amor, de fé, de família sadia.
nós temos que nos enquadrar. Sabe, amados, existem roupas que a gente tem que aprender a vestir. Geralmente a gente gosta de roupa, quando a gente quer ficar confortável, o que é que a gente faz? A gente só coloca a roupa bem folgadona. Mas às vezes é necessário que a gente coloque um tipo de roupa que não dá nem para a gente fazer assim. A gente precisa aprender a se encaixar. Mas quando você se encaixa naquela roupa e você aprende a vestir aquilo ali, amado, aquilo se torna algo natural. É como quando a gente entra no centro de treinamento, pelo menos comigo foi assim, quando eu olhei para o regulamento e disse, tem que usar saia? Tô fora. E deixa eu já avisar para você uma coisa. Quando eu olhei o regulamento do centro de treinamento que disse que tinha que usar saia, eu disse, tô fora. Detestava saia. Saia não era uma peça que tinha no meu guarda-roupa. Deus falou para mim, se uma saia te para, você não é páreo para Satanás. Se uma coisa natural te para, não tenta se envolver nas coisas do Espírito. Porque para se envolver nas coisas do Espírito, você precisa ter convicção e autoridade para poder se posicionar. Porque senão, amados, vai acontecer como os 7 filhos dos judeus são amados, você vai levar uma surra. As coisas nunca podem parar você. Porque dentro de você tem uma força indestrutível, inabalável, invencível, que se chama poder de Deus, que opera pela sua fé. Eu comecei a me levantar nessa indignação. Deus começou a ministrar algumas coisas, porque tudo era motivo para eu me abalar. E muitas vezes as nossas ações, elas estão sendo determinadas por causa de uma mentalidade de coisas. Deixa eu colocar assim. A maioria das coisas que nós estamos sofrendo com coisas que nós já temos. Nós estamos pedindo, implorando coisas que já nos foram dadas. É um sofrimento desnecessário. Não é um sofrimento que é real, porque o único sofrimento que é real e que a Bíblia diz que nós vamos padecer e sofrer por ele é a perseguição. Mas todos os outros é uma questão de adaptar-se e adequar-se àquilo que a palavra diz. Porque uma vez que a palavra é estabelecida no seu coração e você tem revelação sobre aquela passagem, você se apropria dela, aquilo sobre o qual você se apropriou começa a funcionar na sua vida. E aí um dia eu estava meditando na palavra, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Eu queria compartilhar o que Deus compartilhou comigo. Precisa perguntar se vocês encontraram ou não, né? Pelo amor de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela o seguinte: você só reconhece o que você conhece. Muitas vezes não estamos reconhecendo o poder, porque não conhecemos ele ainda. Muitas vezes não estamos reconhecendo a unção, porque não conhecemos ela ainda. Muitas vezes não estamos reconhecendo o que está disponível quando nós estamos reunidos num ambiente como esse, porque não temos conhecido. E eu sei que muitas coisas na nossa vida, a mentalidade é que nós não fazemos porque não temos. Mas não existe nada que você possa pensar ou imaginar que você já não tenha recebido. Agora você pode não estar conhecendo o que você já tem. Agora preste atenção numa coisa. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus o quê? Bora, eu sei que vocês podem fazer melhor do que isso. Deus criou o quê? Os céus e a terra. Então está claro aqui que quem criou os céus e a terra foi Deus. Só que no versículo 2 diz que a terra estava como? E que mais? E havia trevas sobre a face do abismo. Agora, eu não vou entrar na questão de por que a terra estava nessa condição. Eu precisaria de muito tempo
de algum tempo para explicar sobre isso, mas eu quero apenas mostrar para você o seguinte: se Deus criou os céus e a terra, com certeza Deus não cria nada em caos. Deus não criou a terra sem forma, vazia, em trevas. A terra se tornou sem forma, vazia, em trevas. Ok? E não foi Deus que fez isso. Mas eu quero mostrar para você algumas verdades que nós podemos encontrar nesses 3 primeiros versículos de Gênesis. Se você quiser entender qual é o plano original de Deus, olha para o versículo 1 e 2 de Gênesis. Se você quiser entender o que é poder criativo, olha para Gênesis capítulo 1 e os seus 3 primeiros versículos. E você vai saber como é que poder criativo funciona. Agora, vamos pegar esses 2 primeiros versículos em parte. A Bíblia diz no versículo 2 que a terra, porém, estava vazia, sem forma e em trevas. Versículo 1 diz que quem criou os céus e a terra foi Deus. Vamos entender um pouco essa questão dessa palavra Deus em Gênesis 1:1, para que a gente possa entender algumas atuações de Deus no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus ele se revela através de vários nomes. Muitas vezes nós vemos Deus se revelando no Velho Testamento através do nome Jeová, Elohim, El Shaddai, Adonai. Amém? Nós não vemos a clareza desses nomes no Velho Testamento, porque quando nós recebemos a Bíblia traduzida, eles já traduzem a Bíblia com o nome Deus. A não ser que você pegue uma concordância e você vai estudar cada passagem de Deus que tem o nome Deus, você vai ver as variações desses nomes. Que esses nomes eles implicam ou significam uma ação específica de Deus para algo. Quando ele se revela como El Shaddai, quando ele usa o nome El Shaddai para Deus, é porque naquele momento ele está querendo mostrar a ampla suficiência da sua atuação naquela situação. Amém? Vocês estão entendendo? Aqui em Gênesis 1, versículo 1, essa palavra Deus é a palavra Elohim, que significa o quê? Qual é a atuação de Deus? Está querendo mostrar o que aqui? Ele está querendo mostrar a Trindade em operação. Então Deus, em Gênesis 1:1, é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês estão comigo? Agora, eu vou dar uma pincelada muito superficial, só para que a gente possa entender a atuação deles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quem são eles? Dentro de todo o contexto de plano. Deus Pai é aquele que gera, que faz, vamos dizer, ele é o arquiteto, ele é o mentor do programa. Ele é aquele que gerencia o plano. Ele é aquele que forma o plano. Ele é aquele que tem o plano. Por isso muitas vezes nós dizemos o plano de Deus para a sua vida. Porque foi Ele que criou. Foi Ele que estabeleceu o plano. Quando Deus fala, Ele fala o quê? O verbo, a palavra. E a Bíblia diz no Evangelho de João que esse verbo, que é a palavra, se torna carne e habita entre nós e recebe o nome de quem? De Jesus. Então a palavra é Jesus. Diga, a palavra é Jesus. Diga, a palavra, o verbo é a palavra que sai da boca de Deus, o Criador do plano. Ok? Entendido até aí? E o Espírito Santo, qual é a função dele? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que é responsável para ser o executador daquilo que é dito. Você está comigo? Deus cria o plano. A palavra ou verbo serve para expressar o que está no coração de Deus. E uma vez que a palavra é expressa através da boca de Deus, o Espírito Santo executa aquilo que ele ouve. Você está comigo? Agora preste atenção numa coisa. Deixa eu aumentar a atuação do Espírito Santo aqui.
muitas vezes nós estamos, quando nós dizemos assim, como foi o culto? Foi poderoso. Nossa, o poder de Deus caiu naquele lugar. Não é assim? Mas se a gente for falar especificamente sobre de quem é realmente o poder, esse poder é de Deus, é do Espírito Santo. Eu vou repetir, deixa eu colocar de uma maneira diferente. Todo o poder dos milagres da Bíblia, todo o poder que ressuscitou Jesus da morte, e a Bíblia classifica isso como todo o poder, ele não é de Deus Pai. Ele é da terceira pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. Então, todo o poder que nós estamos atribuindo a Deus Pai, na realidade é da terceira pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. Por quê? Porque ele é que é o responsável para executar o plano. E alguém que executa precisa ter poder para fazer. Eu vou te ajudar mais uma vez. Todo o poder, todo o poder, todo o poder que Deus tem está no Espírito Santo. É do Espírito Santo. O poder que abriu o mar vermelho, o poder que multiplicou os pães, o poder que ressuscitou os mortos, o poder que deu vista aos cegos, o poder que cura as pessoas enfermas, o poder que ressuscitou Jesus da morte, é do Espírito Santo. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Todo o poder de Deus, na realidade, é o poder do Espírito. Eu sei que você ainda não está entendendo, mas você vai entender. Deixa eu fazer outra pergunta. Versículo 2 diz: a terra, porém, estava vazia, sem forma e em trevas, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. E esse lugar permanecer do mesmo jeito? Calma. Resposta errada. Mas não se preocupe não, porque eu disse essa resposta um dia para Deus também. Porque Deus fez a mesma pergunta. Como assim, Sâmia? É possível o Espírito Santo estar em um lugar e esse lugar permanecer do mesmo jeito? Sim, é possível. Eu posso te provar. Diz que a terra estava sem forma, vazia, em trevas. O Espírito Santo estava lá, mas a terra ainda continuava vazia, sem forma e em trevas. Vocês estão olhando para mim como o pastor Bud diz: vaca em porteira nova. Mas vocês vão entender. Se o Espírito Santo, só o fato dele estar em um lugar, alterasse as coisas, isso significa que você não precisaria estar aqui hoje à noite, porque hoje ele habita dentro de você, e as áreas da sua vida já estariam todas ajustadas, porque ele já teria mudado tudo. Quando nós respondemos que não é possível o Espírito Santo estar em um lugar e esse lugar permanecer do mesmo jeito, é uma mentalidade religiosa que nós adquirimos, porque nós não queremos ter trabalho em fazer nada que possa alterar ou mudar a condição que vai fazer Deus se mover por nós. Nós colocamos isso na sorte de Deus. Se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, Ele manifesta. Se o pregador tiver ungido, ele vai fluir. Obrigado pelo aleluia, irmão.
Só que a responsabilidade não é dele. É sua. É sua. É sua. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Mas o Espírito Santo só coopera conosco quando ele vê uma ação de fé. Ele vai pegar junto conosco para nos manter naquela posição que nós, na nossa própria capacidade, não temos condição de ficar. Mas é muito fácil a gente pegar, por exemplo, a responsabilidade de um culto como esse e jogar no pregador. E eu não estou falando isso só porque eu estou pregando hoje à noite. Você coloca a sorte da sua vida na mão de pessoas e é por isso que nada está acontecendo. Diga, diga, diga. Fala, Deus, fala. Os cultos têm que mudar e você tem que parar de esperar o pregador fazer as coisas para acionar alguma coisa. Você começa e você faz, e porque você faz, o Espírito Santo vai pegar junto com você. E aí nós vamos ver a igreja de Atos nos nossos dias. Nós vamos ver o poder do Espírito Santo que havia em Atos, amado, caindo sobre nós, manifestando os mesmos sinais que se manifestavam lá. Porque isso não é responsabilidade de uma pessoa, é responsabilidade do corpo de Cristo. Só que deixa eu te dizer outra coisa. Vamos pegar esses princípios aqui. Deus falou a sua palavra. Deus criou tudo, a terra se torna distorcida. Mas diz que o Espírito de Deus estava sobre a terra. E ele estava lá se movendo. Ele estava lá se movendo. Sabe, às vezes pelo fato de nós não estarmos sentindo um arrepio, nós pensamos que o Espírito Santo está como muitos de nós estão aqui hoje à noite, assim, ó. Mas o Espírito Santo está se movendo dentro de você. E eu gosto de ministrar com exemplos. Deus fala muito comigo com exemplos. E Deus me deu um exemplo. Deus me mostrou como uma corrida de cavalos. Se você prestar atenção, amados, numa corrida de cavalos, os cavalos eles se preparam, eles treinam, e quando eles chegam na hora da corrida, eles entram dentro daquelas baias. Se você observar, aqueles cavalos, eles não ficam ali assim não, ó. E os jockeys que estão em cima dele, não ficam um batendo papo com o outro, dizendo, e aí, cara, quando terminar a corrida, o que é que a gente vai fazer? Aqueles cavalos já entram ali quente. E eles ficam ali dentro daquelas baias fazendo o quê? Tanto jockey como cavalo. Focado no que eles foram ali para fazer. E como é que eles ficam? O cavalo fica esperando o quê? O tiro que libera a porta. Presta atenção. Eu acho é pouco. Querido, se você ficar do mesmo jeito, se você não tiver ação nenhuma depois desse culto, você precisa nascer de novo, porque você está morto. Meu irmão, se a palavra não mexe com você, eu não sei o que vai mexer mais não. Se você está esperando uma sensação, eu vou pegar um pedestal daquele ali e meter na sua cabeça. O maior avivamento, nós temos orado por avivamento, reavivamento. O maior reavivamento é quando você aprende a vibrar com a palavra.
Agora preste atenção. Deus, gerador do plano, fala o verbo, mas quem é que tem o poder dos três? O Espírito Santo. Pergunta: aonde está o Espírito Santo hoje? Eu tô quase jogando meu sapato para cima. Meu irmão, preste atenção. Jesus me ajuda. Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que tem o poder, e Ele está dentro de nós, como nós podemos abrir a boca para dizer: estou fraco, não consigo, não posso, não vou conseguir, se todo o poder de Deus está dentro de você, meu amado? Todo poder, porque o Espírito Santo não está só com a mão dele dentro de você, não está só com o dedo dele dentro de você, ele veio completo dentro de você. Ele está completo dentro de você. Ele não é uma pessoa pela metade, ele está inteiramente habitando dentro de você. E ele está como? Ele está assim, ó. Preste atenção. Ai! Ai! O cão está frito, querido, porque a igreja, quando se levantar nessa revelação, nada vai poder parar mais a igreja. Se uma pessoa que tem muito dinheiro, tem muitas atuações, e uma pessoa com muito poder, tem o quê? Existe uma música do pastor Eliezer que diz: posso correr na sua presença, posso cantar, posso rir, posso vibrar. Eu posso te dizer outra coisa: você pode curar, você pode batizar, você pode se alegrar, você pode correr, você pode fazer tudo aquilo que Deus disse que você pode. Por quê? Porque todo o poder está dentro de você. Aleluia! Muito dinheiro, muita atuação, muito poder, muita atuação, amado. E muitas vezes qual é a nossa atuação com todo esse poder? Vir para a igreja. Dá um louvor minguado. O pregador, o grupo de louvor tem que quase implorar para você levantar um dedo. Que Deus te carbonize. Nem te queime, te carbonize. Porque quando você entender que práticas espirituais, ações de fé vão liberar, acionar esse poder, você vai levantar a sua mão com toda a intensidade, abrir a sua boca com toda a ousadia, porque isso vai liberar o poder que está dentro de você. Eu vou usar todas as balas que eu tenho. Estou indo embora hoje mesmo. Estou nem aí para você. Vamos embora. Solta a batata quente na sua mão e ó, pega o beco. Versículo 3. Qual foi a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que é dito no versículo 3? A primeira. Disse. Ei! Quem disse?
Deus. Deus, deixa eu te dizer uma coisa. O que significa dizer? Vou dar uma de pastor Bud de novo. Dizer significa exatamente aquilo que está escrito, amado. Dizer, falar, expressar através de sons e de palavras aquilo que está dentro de você. Deus não ficou mentalizando. Fazendo uma oração silenciosa. Deixa eu te avisar logo uma coisa. Não existe oração silenciosa não, viu? Não existe oração na mente não. Oração é uma manifestação da palavra saindo do seu coração pela sua boca. Aí você diz, irmã, eu oro na mente para o diabo não ouvir. E por que você não quer que ele ouça? Para não ter retaliação, para que ele não se levante contra. E quem é o diabo contra o poder que a palavra de Deus tem? Maior, amados, é essa palavra e o que está dentro de nós. Que ele escute para ele ver que a palavra funciona, independente do que ele possa fazer. E tem que ser dito mesmo, sabe para quê? Para que as pessoas incrédulas que não estão acreditando na palavra vejam a manifestação da sua fé e da fidelidade do que a palavra de Deus diz. Disse. O que foi que Deus disse? Diga. Sério? Você parou para... Vou te dizer outra coisa. Mais uma bala, mesmo no meio da testa. Querido, se isso não for diversão... Você viu que Deus disse o que ele queria que acontecesse, não o que estava acontecendo? Sabe qual é o seu problema? Hoje eu estou trazendo uma manifestação dos seus problemas. Seu problema é que quando você declara o que você tem, não o que você quer que aconteça. E eu vou te dizer outra coisa. Quando o diabo alterou a terra, Deus não ficou desprevenido e disse para o verbo: e agora o que é que a gente vai fazer? E agora? Deus tu e Deus eu. O que é que a gente faz? Como é que a gente vai resolver essa situação? Querido, para Deus, recriar é tão fácil como fazer. Senhor, meu casamento acabou, meu marido saiu de casa, isso aqui acabou, a doença, isso e aquilo. Amado, para Deus, recriar, refazer é tão fácil como fazer. Sabe por quê? Porque é o mesmo princípio. O mesmo princípio que ele usou para fazer, ele usa para recriar. Que é o quê? A sua palavra. Seu problema é porque você está falando o que você está vivendo. Você chega e quando você ora mais as suas lamentações. E eu vou te dizer uma coisa, não sou contra você falar, ai Senhor, estou me sentindo assim, assim, assim. Mas amado, desabafo, essas coisas, falar o que você está vivendo, o que você está passando e o que você está sentindo, só serve de desabafo e aliviar a sua alma, mas não muda a sua situação. Porque o que muda a sua situação é você declarar o que a palavra diz.
Se você lê os Salmos, você vai ver que muitas vezes Davi se viu em angústia e ele começava a dizer: Senhor, como cresceram os meus inimigos. Senhor, são muitos que se levantam contra mim. Senhor, eles têm me perseguido e têm me ameaçado de morte. Mas tinha uma hora que ele dizia: isso é desabafo. Desabafo não altera nada. Ele dizia: mas você é a minha torre forte, o meu refúgio, o meu redentor. Ele falava aquilo que ele queria que acontecesse, aquilo que fosse uma realidade. Amado, falar o que você está passando é desabafo. E desabafo só alivia tua alma, mas não muda tua situação. Disse. O quê? O que estava faltando. O que não tinha, o que queria que acontecesse. Ele falou o quê? Ele tinha um projeto dentro dele. E esse projeto, amado, não iria ser mudado por causa do que o diabo estava fazendo. Não altere o que Deus falou. Não mude de curso. Não saia da rota. Não saia do objetivo só porque o diabo fez alguma coisa e você pensa que agora você tem que ir para o plano B. Não saia nunca do plano A. Para Deus sempre existiu só um plano. Você vem para a igreja dizendo: eita, hoje eu vou dar isso aqui de oferta. E na hora de sair de casa, um negócio quebra. Ou senão começa a dor de barriga no menino. Passa na farmácia, o dinheiro que você pensou em dar e você diz: eita, eu vou ter agora que poupar porque agora eu vou ter que gastar com remédio. Não saia do plano A. Não saia do plano A. Não saia do plano A. Porque o plano A tem os recursos e a graça para manifestar o que Deus estabeleceu sobre a sua vida. O problema é que você muda de rota toda vez que o diabo faz careta para você. Enquanto o poder de Deus não muda e a palavra de Deus não muda, ela não se altera e nem se abala por causa da careta de Satanás. E eu vou te dizer outra coisa. A intensidade de caretas que você está recebendo do diabo é por causa da maneira que você está reagindo a elas. Não entendi. Vou te ajudar. Quantos aqui já se esconderam atrás de um lugar para dar um susto em alguém? Você estava naquela expectativa. Aí você está lá escondido, esperando aquela pessoa passar. Já imaginando, você já está rindo. Não é assim? Você já está rindo, porque você já está imaginando a reação que a pessoa vai ter. Não é assim? Aí você está lá. Quando fulano passar, eu vou falar isso e vou fazer isso. Aí fulano vem. Aí quando ele passa, você faz... Aí ele só falta ser aquele gato que fica grudado no teto. Quando a pessoa tem essa reação, seja sincero. Como você fica? Yes. Seja sincero. Crente não mente não, não é verdade? Imediatamente, seja sincero novamente. Você não se anima para pegar aquela pessoa de novo? Porque aquela pessoa é fácil de se assustar. Irmão, aprende a receber na primeira. Eu falo por parábolas. Agora, vamos colocar agora uma outra situação. Você está lá. Eita, fulano vem aqui, eu vou dar um susto nele. Aí vamos supor que você espera com toda a expectativa, você está se regozijando já com a reação que fulano vai ter. Aí você está ali, com todo o seu potencial reunido, armazenado, para despejar sobre aquela pessoa. Aí você está lá. Aí quando fulano passa, aí você vem com toda a intensidade da sua inspiração de susto. Aí você faz... Aí a pessoa olha para você e faz... Deixa ser leso.
fica? Frustrado, desanimado. Você diz, sem graça. Querido, o diabo, a intensidade das caretas dele vai ser compatível com as reações que você tem. Quanto menos você se abalar com aquilo que ele diz, com aquilo que ele faz, mas ele vai procurar outra pessoa. Faça como Smith Wigglesworth, que o diabo apareceu no pé da cama dele. Se o diabo aparecesse no pé da sua cama hoje à noite, o que você faria? Alguns iriam para debaixo da cama, outros já se fingiriam de morto ali mesmo. O que foi que ele fez? Ele abriu os olhos, sentiu aquela presença nojenta dele, abriu o olho, olhou para ele e fez: é só você? Voltou a dormir. Voltou a dormir. Quando o diabo disser, eu vou te matar, amado, nem considera. Nem considera. Por quê? Porque quando a verdade de Deus está estabelecida dentro de você, você não dá atenção para susto nem careta do que ele diz. Você sabe que você vai completar os seus dias sobre a terra. E não existe poder que seja maior do que o poder que opera em você. Sabe, se ele alterar as coisas, fazer no meu mundo real algo que comece a ficar sem forma, vazio e haver trevas. Você pode fazer a mesma coisa que Deus fez, porque refazer, amados, usa o mesmo princípio para fazer. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não esqueci do cavalo, não. Se o Espírito Santo, o fato dele estar em um lugar, só pelo fato dele estar em um lugar, esse lugar pode permanecer inalterado, então o que é que aciona ele? O que é que liga? O que é que libera os recursos de todo o poder? A palavra. O Espírito Santo não trabalha sem a palavra. A palavra de Deus é a matéria-prima, é o tijolo, é o cimento, é o ferro, é a matéria-prima que ele usa para construir a verdade da palavra na nossa realidade. Eu vou te dizer outra coisa. Existem meios de identificação hoje em dia. Existem lugares, por exemplo, se você se matricular no Rema, e eu aconselho, se você ainda não fez a escola, propaganda gratuita, viu, diretora? Queridos, essa palavra mudou a minha vida. E muda a sua também. Quando você começar a fazer o Rema, você vai ver que você vai receber um crachá que tem um código. E que você chega e você passa debaixo de um leitor. E ele identifica você. Existem identificadores que são por digitais. Você coloca seu dedo ali e ele reconhece que é você. Existem identificadores que são pela íris do olho. Você coloca lá, ele escaneia e aquilo reconhece que é você. Mas existe um identificador que é por comando de voz. A porta só abre quando reconhece
a voz e o que está saindo através dela, o comando de voz. Amados, existe uma porta que libera bênção sobre nós, e essa porta só é liberada quando se ouve o comando da sua voz. Quando você começa a liberar a sua palavra, existe um detector nessas portas que reconhecem fé e reconhecem o som da sua voz, e quando eles reconhecem que você está falando fé, aquela porta se abre e o Espírito Santo começa a liberar, executar e manifestar tudo aquilo que você está declarando através da sua boca. O nosso identificador espiritual não é por digital, não é pela íris do nosso olho, não é por leitor de cartão, mas é pelo comando da nossa voz, é pela liberação daquilo que nós estamos falando. Então o que acontece? Se o poder de Deus, ou todo o poder de Deus está disponível em um lugar, como é que nós colocamos ele em evidência? Pela palavra. O cavalo está lá. O jockey está focado. E eles estão esperando o quê? Eles estão esperando o tiro. Eles estão esperando o comando. Porque uma vez que ele escuta, pá, ele vai liberar toda a força e potencial que ele foi criado para fazer. Pá, ele sai, amado, correndo, porque ele tem um alvo que ele vai alcançar. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo está se movendo dentro de você. O Espírito Santo está dizendo: ei, abre a boca que eu executo. Ei, abre a boca que eu curo. Ei, abre a boca que eu transformo. Ele não está parado dentro de você, ele está se movendo, ele está dizendo: ei, deixa eu fazer. O seu problema é que você pensa que é você que faz, é você que muda, mas é ele que executa aquilo que você diz. Será que eu tenho poder para isso? Você tem somente todo poder de Deus. Querido, pelo amor de Deus, como dentro dessa consciência e dessas realidades nós podemos permanecer do mesmo jeito? Eu seria muito sem vergonha se eu não alterasse, não me conformasse, não começasse a mudar a minha mentalidade para me adequar a essa realidade. Porque seria um preço muito alto de algo que foi pago e liberado de graça para nós não usufruirmos. Se uma pessoa com muito dinheiro tem muitas atuações, e uma pessoa com muito poder tem o quê? Cadê o grupo de louvor? Às vezes nós temos esse poder e a nossa única atuação, como eu falei, é vir para a igreja e sentar nessa cadeira. Quantas atuações nós podemos ter aqui hoje à noite? Quantas coisas você não pode fazer? Nós podemos adorar,
nós podemos nos alegrar, nós podemos nos encher, nós podemos mudar a atmosfera, realidades. Nós podemos fazer tudo aquilo que está disponível nesse lugar. Por quê? Porque você sente um arrepio? Porque todo o poder está disponível. E o Espírito Santo está dizendo: ei, é minha função, é meu trabalho, deixa eu fazer ele. Eu gosto de mexer as coisas, eu gosto de alterar as coisas, eu gosto de transformar a bagunça do diabo em ordem, eu gosto de frustrar os planos dele. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Deixa ele fazer através da sua boca. Deixa ele fazer, você dando a ele material para ele brincar hoje à noite. Deixa o diabo brincar sobre as obras de Satanás. Você e ele juntos, destruindo, desfazendo toda a bagunça, todo o caos que ele tem levantado e criado. Amado, vamos fazer o contrário hoje. Deixa ele fazer. Ele está dentro de você assim. Deixa eu falar por você. Deixa eu usar suas mãos. Deixa eu usar seus pés. Deixa eu usar sua voz. Deixa eu usar seu corpo. Deixa eu te usar para eu poder executar e estabelecer o propósito de Deus para a tua vida. Ele está dizendo: pega comigo. Uma vez Maneco disse uma coisa e eu peguei aquela frase. Porque nós estávamos olhando uma situação e uma pessoa resistindo assim. Ele disse: se deixe ser vencido pelo Espírito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: deixa o Espírito Santo te vencer hoje. Sabe a música de Eliezer? Você está pronto? Fique em pé.